Bora lá para a palavra de Deus, está em Ruth, capítulo número 2. Enquanto você já está procurando aí, você já pode curtir, comentar, mandar para frente as nossas lives, dizer assim, tem uma live abençoada lá, manda para pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus nesta manhã, ok? Embora o YouTube está nos boicotando, mas quando você participa bastante, aí eles não tem como segurar. Eu sou obrigada a enviar aí, tá bom? Bora para a palavra de Deus. Diz assim o capítulo 2 de Ruth. E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso, da geração de Elimeleque. E era seu nome Boaz. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele cujos olhos eu achar graça. E ela lhe disse: vai, minha filha. E foi, pois, e chegou, e apanhava espigas no campo após os segadores. E caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque. E eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. E disseram-lhe eles: o Senhor te abençoe. Então disse Boaz a seu moço que estava posto sobre os segadores: de quem é esta moça? E respondeu o moço que estava posto sobre os segadores e disse: esta é moça era moabita, que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Disse-me ela: deixa-me colher espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim veio, e desde pela manhã está aqui até agora, e a não ser um pouco que esteve sentada em casa. Até aqui eu vou dar um pouquinho do contexto para vocês, porque você já sabe, texto sem contexto é pretexto para heresia. O livro de Ruth é um livro poético, um livro lindo, assim como o livro de Ruth. O livro de Esté também são livros poéticos que eles são lidos nas festas, né, judaicas. E a história, o desfecho dessa história se dá em Belém de Judá, quando houve uma grande fome, uma crise financeira muito grande. E Noemi, junto com seu esposo, Elimeleque, e os seus 2 filhos, Malom e Quilion, saem para peregrinar nas terras de Moabe, fugindo da fome, né? Saindo da crise, procurando recurso em outro país, em outro estado. E aqui a história diz que Noemi, quando chega lá em Moabe, ela tem uma grande fatalidade acontece. Além de perder o seu esposo, há uns 10 anos que já estava peregrinando, ela perde os seus 2 filhos, que agora já estão casados, um com Orfa e o outro com Ruth. E a história você já conhece, quando Deus visita novamente Belém de Judá com pão, ou seja, a escassez já tinha sido acabada. Noemi resolve voltar, né, para a casa do pão, que é o significado de Belém de Judá. Resolve voltar, e ela despede as suas noras. Só que uma das suas noras beija Noemi e chora, mas volta para a casa dos seus pais. Ruth se recusou a abandonar Noemi. Então a Ruth volta com Noemi novamente para a terra natal de Noemi. Acompanhando a sogra, ela volta. E Noemi volta praticamente arrasada, entristecida, abatida, desmotivada, desesperançosa. Noemi volta de uma forma que ela não aceita ser chamada de Noemi. Ela não aceita ser chamada de Noemi. Ela, quando chega de volta,
o lugar onde ela saiu com o esposo, saiu com os 2 filhos, e agora está voltando só ela e uma nora. Veja no versículo de número, capítulo 1, no versículo de número 19. Assim, pois, foram-se ambas até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas. E diziam: não é esta Noemi? Porém, ela lhe dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Por que, pois, me chamareis Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Assim Noemi voltou, e com ela Rute, a moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moabe, e chegaram a Belém, no princípio da cega das cevadas. Olha como é que Noemi estava, arrasada, gente, arrasada. E eu não vou dizer para você que não era normal ela ficar desse jeito, porque foi normal. Nós nos deparamos muitas vezes com situações que acontecem nas nossas vidas que não tem como esconder, né? A infelicidade, né? O desgosto. Então Noemi, quando chega em Belém, a terra de onde ela saiu, ela mesma fala com a boca dela, quando o pessoal olha e diz assim: mas não é essa Noemi? Ou seja, ela não saiu daqui com o esposo, com o filho, agora está voltando aqui Noemi sem ninguém, só ela e uma nora. Porque as pessoas olham para você e diz assim: mas não era essa pessoa que era um grande empresário, agora está falido. Não era essa irmã que tinha aí, né, uma família, agora o esposo foi embora, divorciou, arrumou outra mulher. Não é essa aí? Não é esse irmão que era um bom funcionário e agora está aí sem trabalho, sem nada? Não é essa pessoa que era saudável e agora está aí, né, com a doença maligna, né, foi desenganada pelos médicos? E aí, quando você vê o comentário das pessoas a seu respeito, você já está com a sua autoestima baixa. Você já está vivendo um processo espiritual praticamente, né, abatido, um processo emocional em frangalhos. Você está vivendo uma espécie de sentimento que dentro de você já está confusa, porque, poxa, eu saí daqui, eu tinha tudo, e agora olha para a situação, não tem nada. E aí quando Noemi chega na cidade natal dela, no período da cega, Noemi olha o povo e diz assim: mas não é esta Noemi? Não é esta? Eu acho que a primeira palavra que eu tinha de dizer para Noemi é dizer: Noemi, seja bem-vinda à sua cidade natal de novo, né? Tá tudo bem? Como é que está? Né? Embora tivesse vendo Noemi sozinha, só ela e Ruth, mas quando a pessoa está vivendo um processo emocional abatido, só os olhares que você... Quando você olha para a pessoa, desculpa, alguém me ligou aqui. Só os olhares, quando a pessoa olha para você, já denuncia que você está vivendo um processo difícil, né? Que você não é recebido com olhares assim. Um olha para o outro, um olha para o outro, olha para a outra, e sem saber o que responder, sem saber o que fazer. Aí Noemi chega na cidade, chega em Belém, e aí olha, o pessoal olhando para ela, assim: mas tá a mulher aí? Olha como é que ela tá. Aí ela vai se recusar a ser chamada de Noemi. Ela agora vai dizer: por que vocês estão me chamando de Noemi? Me chama de Mara. Porque Mara significa amarga, ou amargura, ou amargo. Então ela se recusou. Ela não quis ser chamada de Noemi. Ela agora disse: me chama de Mara, porque o Todo-Poderoso, ela atribuiu todo o sofrimento dela a Deus. E não foi só Noemi. Quantas vezes nós levamos todo o nosso sofrimento e colocamos a culpa em Deus?
Veja o que Noemi diz. Versículo 20 do capítulo 1. Porém, ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ela está dizendo que Deus deu a ela toda a amargura, que Deus era responsável por todo o sofrimento que ela estava passando. Veja aqui. E no versículo 21 ela diz: cheia eu parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Porque pois me chamareis Noemi, pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Veja que Noemi, ela coloca todo o seu sofrimento na conta de Deus. Que a mão do Todo-Poderoso descarregou sobre ela, que ela saiu cheia, mas o Senhor trouxe ela vazia. E ela estava realmente vivendo um momento aqui de murmuração. Ela estava reclamando da situação, realmente. Ela estava num ponto de que dizia assim, ó, Deus não se preocupou comigo. Deus não olhou para mim. Deus me fez sair e daqui cheia, e eu estou voltando vazia. Não olhem para mim e achem que eu sou Noemi mais. Eu sou uma pessoa amargurada. Eu sou uma pessoa angustiada. Então não olhem para mim da forma como vocês me olhavam. Então vocês entendem nesta manhã que isso não foi privilégio de Noemi. Nós também muitas vezes atribuímos a Deus as nossas lutas, o nosso sofrimento. Mas se nós pararmos para avaliar aqui, quando Noemi sai de Belém por causa da fome, a Bíblia não declara que Noemi orou ao Senhor junto com a sua família para sair de Belém. A Bíblia diz que ela saiu fugindo da fome. Está aqui, no capítulo 1. Sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. Houve fome, houve crise. Mas veja que a Bíblia relata que eles voltaram e foram para peregrinar em Moabe. Tem muitas coisas que acontecem nas nossas vidas e nós não podemos atribuir a Deus. Tem coisas que nós fazemos e às vezes fazemos sem direção. Será que Deus permitiu Noemi sair de Belém, de Judá, mesmo com a crise? Mesmo com a dificuldade? Será que Deus permitiu que o esposo de Noemi tomasse essa decisão junto com seus 2 filhos, fugindo da crise financeira? Só que quando chega em Moabe, ele encontra uma crise pior do que a financeira. Ele encontra uma crise familiar. Porque aqui, a Noemi perdeu o esposo e perdeu os 2 filhos. O que era apenas uma luta financeira, tornou-se uma luta bem pior do que a financeira. Então nós saímos de uma situação achando que vamos melhorar e acabamos entrando numa situação pior. E aí, quando nós entramos numa situação como essa, nós vamos direcionar para Deus: ah, Deus é culpado, ah, Deus me fez passar por isso, ah, Deus me fez passar por aquilo. E muitas vezes, a maioria das vezes, nós não podemos lançar para Deus, atribuir para Deus as nossas contas. As nossas contas. Será que Noemi saiu na direção? Será que Elimeleque saiu na direção? Será que não seria melhor de ter ficado em Belém de Judá? É lógico que nós vemos pelo desfecho da história que depois Ruth vem com Noemi e foi preciso Deus usar das suas estratégias para que Noemi não voltasse sozinha de tudo. Pensa que Noemi voltando agora sozinha sem Ruth. Então, olhando pelo lado em que nós não podemos colocar tudo na conta de Deus, eles podem ter saído sem uma direção. E quando chega em Moabe, Deus, pela sua infinita misericórdia, faz com que Ruth se apegue a ela. Então, olha o cuidado de Deus com a Noemi e com a casa dela. Deus permite que Ruth ficasse ao lado dela. Deus prepara Ruth. E olha depois, no final da história, como foi que Deus preparou para abençoar Noemi de uma forma muito grande. Então, eu já falei para vocês em outras palavras, em outras lives, que Deus tem 2 vontades. Deus tem a vontade soberana, que é a que Ele quer para nossas vidas, e Ele tem a vontade permissiva, que é aquela que Ele permite você passar e que nós passamos quando nós queremos fazer algo da nossa própria vontade. Ele acaba permitindo e
e nós entramos no processo. Então, vamos dizer que aqui Noemi pode ter ido para lá, junto com teu esposo e com a família, sem a direção de Deus, chegou lá, passou por esse processo, e Deus, pela sua infinita misericórdia, vira o cativeiro, dando a ela Ruth como nora. E quando ela volta totalmente arrasada, totalmente sem direção, totalmente vazia, e colocando tudo na conta de Deus. Eu estou pregando nesta manhã, certamente para alguém que está também descarregando os seus problemas em cima do Pai. Eu estou pregando nesta manhã para pessoas que nesse dia estão, ou essa semana, ou esse mês, ou este ano, está colocando todas as suas dificuldades, as suas lutas, os seus processos na conta do Todo-Poderoso. Dizendo, o Senhor permitiu isso. O Senhor me fez passar por isso. O Senhor me fez passar por aquilo. Mas o Senhor está permitindo acontecer isso comigo. Mas o Senhor. Eita Jesus! Ele anda solto. Eu sei que o Espírito Santo nesta manhã está dizendo para você, nem tudo que Deus permite é porque Ele quer. É porque muitas decisões nossas são tomadas sem direção. Aí nós entramos no vento, entramos na prova, entramos na luta, e aí Deus vai ter que usar a sua misericórdia para nos tirar da luta que nós entramos. Da luta que nós mesmos entramos. E aí vemos problemas espirituais, problemas emocionais, de ordem psicológica, e acaba tendo lutas físicas, porque muitas enfermidades elas vêm pelo sentimento, ela vem pelas emoções feridas, pelas tribulações da nossa mente, e aí acaba atingindo o nosso físico. E aí queremos colocar tudo em cima de Deus. E não. A vontade soberana de Deus é que nós sejamos abençoados em qualquer lugar, tanto em meio à crise, como em meio à bonança. Nós não podemos sair do momento de dificuldade achando que vamos melhorar e vamos entrar num problema maior. Noemi entrou num problema bem maior. Ela perdeu os filhos, perdeu o esposo. Agora Deus vai trabalhar para reverter esse quadro, para trazer Noemi de volta com a autoestima positiva, porque ela chegou arrasada, ela chegou sem nenhuma esperança, sem nenhuma motivação. Então ela chegou agora em Belém de Judá, na época da cega. E no capítulo 2 que eu li, agora ela tem a nora fiel, que é Ruth, e ela tem ali em Judá um parente próximo, né? Do seu esposo, Elimeleque, o nome Boaz. E esse homem é um homem poderoso, é um homem rico, ele tem vários campos, né, de lavoura, e ali Ruth agora, por direção de Noemi, que Noemi diz assim, e tinha Noemi, capítulo 2, um parente do seu marido, homem valente e poderoso na geração de Elimeleque, e era seu nome Boaz. E Ruth, a moabita, disse a Noemi, deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela disse, vai, minha filha. E Ruth foi. Ruth foi trabalhar. Ruth poderia ter ficado dentro de casa, vendo o sofrimento de Noemi e ficar também, ai, meu Deus, ai, não é, sogra, que luta, ai, meu pai, perdemos tudo, né, sogra? Não! Ruth levantou e disse, não, eu vou, é época da cega, eu vou trabalhar, eita glória, ele anda sóbria, é época da cega, eu vou pro campo, louvado seja Deus. Você tem duas opções, ou ficar prostrada, lamentando da vida, ou ir pro campo, escuta isso aqui nesta manhã, você tem duas opções, ou você prostra e fica lamentando da sua situação, ou você parte para cima. Eita Jesus! Ou você senta e fica depressiva, ou você vai viver o dia todo reclamando, ou você levanta e vai trabalhar. Vai trabalhar. Foi isso que Ruth fez. Ruth levantou e disse, vou embora, vou para o campo, Noemi. Noemi tinha um parente rico, parente do seu esposo. Era um homem poderoso. E crente ainda por cima. Crente. Agora, Ruth diz, olha sogra, eu vou trabalhar nos campos. Vai que eu acho graça, né? Eita glória! Vai que eu acho graça diante do
do dono do campo aí, do dono da cega. Vai que eu acho graça. Louvado seja Deus. E Ruth estava com toda a razão. Ela foi cegar. E segundo a lei, né, em Levítico, capítulo 19, versículo 9, Deuteronômio 24, 19, foi deixado na lei de Moisés que aqueles que tinham as suas lavouras, os seus campos, deixassem cair os grãos no chão para os necessitados. Então, eles conheciam a lei. Então, a Ruth foi e ela foi trabalhar e ela foi colher, né, aquilo que ficava caindo no chão, porque pela lei ela tinha direito, como necessitada, de colher aquilo que ficava deixado, os grãos que caíam no chão. Então, ela foi para cegar no campo de Boaz. E quando Boaz chega e vê aquela mulher trabalhando, aí ele vai saudar os seus empregados com uma saudação de crente. E eis que Boaz, versículo 4, e eis que Boaz de Belém disse aos segadores: o Senhor seja convosco. E disseram-lhe eles: o Senhor te abençoe. Ele tinha um campo, ele tinha uma cega, ele tinha um lugar onde ele trabalhava. A lavoura dele era de pessoas crentes, de pessoas que temiam a Deus. Ele era cristão, ele servia a Deus, os seus empregados serviam a Deus, e ele, pela saudação dele, você consegue ver que ele era um homem temente a Deus. Era temente a Deus. E quando ele vê Ruth trabalhando, esta é uma palavra importante, porque Boaz é a figura típica de Jesus Cristo, o remidor. Boaz é a figura típica de Jesus Cristo. Ruth aqui simboliza a igreja. Então veja que nunca vai faltar a provisão, nunca vai faltar o recurso para a igreja que se levanta, para a igreja que põe a mão no arado, para a igreja que vai aos campos missionários, para a igreja que regaça as mangas e vai fazer, vai para a obra, vai para o campo, para a igreja que olha e diz assim: eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa, eu vou para o campo, se eu achar graça diante dos olhos desse homem, eu vou ser abençoada, nós seremos abençoados. É aquele que se levanta e diz assim: eu vou fazer, porque Noemi estava abatida, Noemi estava angustiada, Noemi estava com a autoestima baixa, mas dentro da casa de Noemi tinha Ruth, que estava positiva, que estava pensando em trabalhar, que estava regaçando as mangas. Então nós teremos ao nosso lado pessoas que estão desmotivadas, teremos do nosso lado pessoas que não estão animadas, que estão simplesmente abatidas, mas dentro da nossa comunidade evangélica cristã, dentro da nossa comunidade, dentro do nosso ministério, sempre vai ter alguém que está abatido, mas sempre tem que ter alguém que vai dizer assim: eu vou para cima, eu vou trabalhar, eu vou fazer a obra, eu vou levantar, eu vou botar as mãos no arado, eu vou fazer. Eita glória! Ele anda sóbia, alabanda canturérgia. O Senhor está falando conosco nesta manhã. O Senhor está falando conosco nesse dia. Nós precisamos olhar para os campos e dizer: eu vou trabalhar. Eu vou. E aí a Noemi disse: vai, minha filha. Glória a Deus, eu estou impossibilitada, eu estou aqui sofrendo, eu estou aqui com o coração abatido, eu estou aqui desanimada, eu estou sentindo assim uma dor na alma, mas você vai. Glória a Deus. Sempre tem, vai que eu te dou cobertura. Eita Jesus. Porque tem aqueles que não podem ir, porque estão enfermos. Mas tem aquele que está saudável e diz: eu vou, fica sogra, porque eu vou lá. Eita Jesus. Tá entendendo? Na nossa comunidade cristã, nosso meio evangélico, na nossa comunidade, nós temos alguém que está ativo, que está bem emocionalmente, fisicamente, que vai colocar a mão no arado, porque temos outros que estão impossibilitados. Noemi não tinha nenhuma possibilidade. Ela estava na luta, ela estava triste, ela estava cansada, ela estava desmotivada. Então tem que ter alguém que diz assim: eu vou partir para cima. Louvado seja Deus. Enquanto você olha para alguém desmotivado, você tem duas opções: ou você vai para cima, ou você senta junto com aquela que está triste e vai ficar triste também. Tá entendendo? Lembra da mensagem que eu preguei sobre os 2 discípulos no caminho de Emaús? Eles conversavam entre eles, os 2 estavam tristes. Jesus chegou entre eles para poder animar, conversar com eles. 2 tristes juntos não funciona, gente. Alguém tem que ser positivo, porque até para a energia, na eletricidade,
Você tem que ter um positivo e um negativo para fazer acontecer a iluminação. Então não dá para ser dois angustiados juntos, dois tristes juntos, dois abatidos juntos, dois desmotivados juntos, dois sem esperança juntos. Não. Um tá triste, o outro tem que estar animado. Um tá desmotivado, o outro tem que ter motivação. Um tá enfraquecido, o outro tem que estar forte. É assim que a Bíblia diz: não andarão dois juntos se não estiver de acordo. Amós 3, versículo 3. E a Bíblia diz que bom que sejam dois, porque se um cair, o outro levanta. Então, se você está abatida, eu tenho que estar animada. Então, os campos estavam lá. Boaz estava ali. Então, Ruth disse: eu vou para o campo. Fica aí que eu vou para o campo. Glória a Deus. Você não pode ir, eu posso. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que missão, gente, é desta forma. Se faz de 3 formas: indo, contribuindo e orando. Porque você não pode ir, eu posso. Você não pode contribuir, você pode orar. É assim que funciona. Enquanto o outro vai, o outro cobre de oração, o outro intercede, o outro contribui, e aí a obra, ela fica completa. Ela fica completa. Então Noemi ficou e Ruth foi para o campo, partiu para cima. E a Bíblia diz que ela ficou no campo, cegando, trabalhando. E aí os funcionários de Boaz, quando viu aquela moça, Boaz perguntou: quem é esta moça? De quem é esta moça? Aí os empregados, vendo o trabalho, porque, gente, não adianta, não tem como esconder. Eu costumo dizer para vocês, sempre falo isso nas minhas lives, tanto lá no Falo Mesmo como aqui, que nós conhecemos a árvore pelo fruto. Eu posso falar muitas coisas e não mostrar nada, porque falar até papagaio fala, não é verdade? Agora, quando você vê com seus olhos, isso vai fazer com que as pessoas vejam o seu trabalho e o seu trabalho será reconhecido. Porque quando você faz, em vez de falar, porque falar, muita gente fala. Eu tenho aqui no meu canal, tanto lá no Falo Mesmo como aqui, pessoas que falam. Mas falar, todo mundo fala. Agora, mostrar o trabalho, fazer, mostrar os frutos, é que é difícil. Muita gente nessas plataformas digitais falam muita coisa. Agora eu quero ver mostrar o trabalho. Mostra o que você está fazendo. Mostra o que você está fazendo. Então foi isso que aconteceu com Ruth. Ruth estava no campo trabalhando e os empregados de Boaz, quando Boaz perguntou quem era ela, eles disseram: esta moça chegou aqui de manhã e está desde manhã até agora trabalhando. Só parou um pouco para descansar, se não me engano, no horário do almoço, descansou ali e já está trabalhando. Esta moça é trabalhadeira. Esta moça é esforçada. Em outras palavras, esta moça é valente. Esta mulher é corajosa. Não tem tempo ruim. Ela chegou aqui de manhã, está aqui na Bíblia, gente. Está aqui na Bíblia. Versículo 6 do capítulo 2. Vamos começar com 5. Depois disse Boaz ao seu moço, que estava posto sobre os segadores, o encarregado da lavoura: de quem é esta moça? E responderam o moço que estava posto sobre os segadores e disse: esta moça moabita, esta é a moça moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Disse-me ela: deixa-me colher as espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio desde manhã, está aqui até agora, a não ser um pouco que esteve sentada em casa. Porque tinha um lugar ali onde elas descansavam das colheitas. A casa que ele disse aqui é a casa onde as pessoas elas paravam para se alimentar e descansar um pouco do horário do almoço para voltar a cegar novamente. E aqui ela estava colhendo as espigas que caíam no chão, né? Como ficou dito por Moisés na lei, que aqueles que tinham necessidades poderiam colher o que caía no chão. Então Boaz, ao ver o que Ruth estava fazendo, versículo 8, então disse Boaz a Ruth: não ouves, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passe daqui, porém aqui te ajuntarás com as minhas moças.
os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás após ela. Não dei ordem aos moços que não te toquem. Tendo tu sede, vai aos vasos e beba do que os moços tirarem. Então ela caiu sobre o seu rosto, se inclinou na terra e disse-lhe: por que achei graça aos teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira? Olha que linda, olha que preciosa, olha que preciosa. Ela chegou de manhã nos campos para cegar. Eu já vou orar agora. Ela chegou nos campos de manhã para cegar e ficou o dia todo trabalhando. Quando Boaz olha para aquela moça, corajosa, valente, trabalhadora, Boaz disse: olha, você não vai cegar em outro lugar. Você vai ficar nos meus campos, vai se juntar com as minhas moças, as moças que trabalham aqui. Ninguém vai tocar em você. Eita glória! Remandara sóbia, ergue andobia. Eita Jesus! Ô glória! Boaz é a figura típica de Jesus. Ele disse: você não vai para outra parte, você vai cegar no meu campo, você vai beber da água que as moças bebem, você vai participar aqui junto com eles, e eu já dei ordem que ninguém te toque. Ô glória! Ninguém toque em você. Enquanto você estiver trabalhando no campo missionário, aquele que o Senhor preparou para você, ninguém toque em você. Eu vou permitir que eles deixem cair mais produto para você. Olha bem. E respondeu Boaz e disse: bem se me contou quanto fizeste a tua sogra, depois da morte do teu marido. Deixaste teu pai, a tua mãe, a tua terra, onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conheceste. Olha a fama. Olha o que Boaz escutou de Ruth. Boaz escutou que Ruth voltou com Noemi, sendo ela uma estrangeira. Largou o pai, largou a mãe, largou toda a sua terra para vir com Noemi para Belém de Judá. Isso comoveu Boaz. E ele disse: você fez tudo isso. Então, no versículo 12 do capítulo 2, está dizendo: o Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sobre cujas asas tu vieste abrigar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Que o Senhor abençoe você nesta manhã, com esta palavra. Continue produzindo, continue trabalhando, continue colocando as tuas mãos no arado, continue fazendo, porque o Senhor é responsável por você. Deus sabe o que você tem feito pela obra dele. Deus sabe o que você tem feito por amor à obra dele. Deus sabe o quanto você tem feito. Olha que Boaz respondeu para Ruth: eu sei o que você fez por Noemi, eu sei o que você fez por ela, enquanto ela estava abatida, desanimada, perdeu o esposo, perdeu os filhos, e eu sei o quanto você a ajudou. Eu sei o quanto você esteve ao lado dela. Como é importante estarmos ao lado de pessoas que estão sofrendo, de pessoas que estão passando por processos difíceis, porque isso diante de Deus é agradável. Deus olha, Deus vê e vai recompensar o seu trabalho, vai recompensar, te dando galardão daquilo que você tem feito. Então o trabalho de Ruth não foi em vão. Deus virou o cativeiro de Noemi através de Ruth. Deus enviou Boaz. Eu teria mais 1 hora de mensagem para pregar sobre Boaz aqui. Ele sendo remidor, ele comprou as terras que era do marido de Noemi, que era de Elimeleque, e restituiu a Noemi. Quem foi Boaz? Quem foi Ruth? Foi o pai e a mãe de Obed-edom, que era pai de Jessé, que era pai de Davi, da linhagem de onde Jesus nasceu. Então Deus tem os seus meios para trabalhar. Deus sabe por onde trabalha. Não se preocupe se algum tempo da sua história foi uma história triste, foi um momento difícil da sua vida. Deus tem os meios para trabalhar e fazer você prosperar e te dar vitória. Não questione, não murmure, não reclame. Não diga que o Todo-Poderoso descarregou a mão sobre você, porque Ele tem os meios de trabalhar. Ele sabe por onde fazer na sua vida. Vai chegar o tempo da sua colheita, vai chegar o tempo da sua prosperidade, vai chegar o tempo que você vai colocar as mãos no que é seu, vai chegar o tempo que o Senhor vai te honrar
Deus levanta pessoas para te ajudar. Deus levanta pessoas para poder estar junto com você na batalha, na obra, no campo. Deus levantou Ruth para ajudar Noemi. Deus levantou Boaz para abençoar Ruth. Deus levantou pessoas sinceras que conseguem olhar você e ver o seu trabalho, a sua disposição. Eu sei que Deus levantou para me ajudar milhares de pessoas todos os dias, que vê o meu trabalho, que sabe que a pastora Valdirene não tem tempo ruim. É de manhã, é de tarde, é à noite, é nas vigílias, é nas orações, é no monte, é nos atos proféticos, é nas ruas, é orando, é batalhando. Então Deus tem visto o meu trabalho. Deus tem olhado para mim e tem visto o meu trabalho. Deus colocou você, Noemi, do meu lado, para direcionar. Vai, minha filha, vai que eu te dou cobertura na oração, vai que eu te dou cobertura no espiritual, vai, você está aí com as mãos no arado, vai lá para o campo e Deus do outro lado, e o Senhor dizendo assim, vai, minha filha, vai, porque eu já dei ordem para que ninguém toque em você. Amém?